Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a reunião solene em homenagem ao Dia Municipal do Evangélico, requerimento número 551/2014, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Convido para fazer parte da mesa dos trabalhos dessa noite o evangelista Almir Caetano, representando o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, o pastor Ailton José Alves. Convido o pastor Isaac Silva, relator da Comissão de Assuntos Especiais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Convido o pastor Jefferson Aleluia, superintendente das campanhas evangelizadoras na Assembleia de Deus em Pernambuco. Convido a senhora Ruth Carlson, filha do missionário Joel Carlson. E convido a excelentíssima senhora, vereadora da cidade do Recife, a vereadora irmã Aimee, autora do requerimento. Convido a todos nesse momento para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Tenho alegria em registrar as presenças do senhor Flávio Bezerra da Silva, representante da Sociedade Bíblica do Brasil, e também do pastor Edivaldo e da missionária Verônica, da Igreja Missionária Unidos por Cristo. Nesse momento, com muita alegria, muita satisfação, convido a excelentíssima senhora vereadora Aimee Carvalho para subir à tribuna e fazer o seu discurso. Quero cumprimentar neste momento o excelentíssimo senhor presidente, vereador Eduardo Marques, evangelista Almir Caetano, representando o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastor Ailton José Alves. Cumprimento também o pastor Isaac Silva, relator da Comissão de Assuntos Especiais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Cumprimento ainda o pastor Jefferson Aleluia, superintendente das campanhas evangelizadoras da mesma igreja, e também a senhora Ruth Carlson, que é filha do missionário Joel Carlson. Como também aos demais presentes, eu faço os meus cumprimentos. E ocupo a tribuna desta casa na noite deste dia para homenagear o dia do evangélico. Evangélico, quem são estes? O que fazem? Que contribuição dão à sociedade? O termo evangélico começou a ser usado após a reforma protestante para indicar membros de denominações que surgiram. Entretanto, sua origem deriva da palavra evangelho, que significa boas novas. O evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em contraste com um mundo afundado em más notícias e de prazer mórbido, que nutre alguns com as informações de crimes, de corrupção, de violência, o Evangelho traz boas novas de salvação para a situação caótica existente. Há um exército poderoso de pregadores indo de casa em casa, indo aos hospitais, às praças e ruas, incansáveis, transmitindo as boas novas do amor de Deus. E que boas novas são essas? Proclamam que Jesus veio ao mundo, tomou sobre si nossos pecados, morreu em nosso lugar e nos livrou da condenação eterna. Morreu, mas ressuscitou, garantindo salvação a todo aquele que crê. Confirmam que Jesus está vivo, assentado à destra de Deus, intercedendo por nós, e virá outra vez para nos levar consigo aos céus de glória. Lembram que Jesus é o pão da vida que sacia a fome. É a água viva para a nossa sede. É luz para a nossa escuridão e lâmpada para os nossos pés. Jesus também é a nossa esperança. Por que agem assim? Não por dinheiro, por fama, mas por obediência à ordem de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Movidos também pela gratidão e por serem devedores de graça de Deus. A caminhada, levando o evangelho em todos os lugares, sobre todas as circunstâncias, não é tarefa fácil. Mas aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Transmitem a fé que possuem, a esperança que merece ser partilhada, o entendimento dos princípios da palavra de Deus. Evangélicos trabalham para o Senhor, alimentando a alma faminta com a palavra, cuidando dos enfermos, consolando os tristes, usando de misericórdia para os que sofrem, imitando o Mestre Jesus e contribuindo para uma sociedade mais justa e temente a Deus, preparando-os para o encontro com o Senhor.
conformosos. São os pés do que anunciam as coisas boas, daqueles que pregam o evangelho da paz. Os pés são os meios físicos de transporte dos mensageiros do evangelho. E tais mensageiros levam uma mensagem agradável e cheia de esperança. Quão belos, quão agradáveis, quão dignos, que merecedores de honra e respeito são vocês. São os mensageiros que levam as boas novas de salvação a todos os povos. Evangélicos fiéis, sereis recompensados na ressurreição dos justos e recebereis do Senhor o vosso galardão. Aproveitando o ensejo, eu quero fazer aqui meus agradecimentos ao pastor Ailton José Alves e sua esposa, a irmã Judite Alves, a todos que compõem a mesa, os pastores que aqui chegaram, a irmã Ruth Carlson, o irmão Silvio e coral, o irmão Genilson e coral da orquestra Doce Harmonia, a todos os convidados que aqui chegaram. Deus abençoe, recompensados já somos, mas ainda seremos mais na vinda do Senhor. Amém. E boa noite. Nesse momento tenho a alegria em convidar o coro e orquestra Doce Harmonia da Igreja Assembleia de Deus da Avenida Cruz Cabugá para que faça a sua apresentação. Senhor.
Tenho alegria em registrar as presenças do pastor Eliviel Barbosa, da Igreja Evangélica Templo da Graça de Deus, e do pastor Sóstenes, da Igreja Cristo Restaura. Com muita alegria, convido a vereadora Aimee Carvalho para que faça a entrega de placas aos homenageados. Convido o evangelista Almir Caetano, representando o pastor presidente Ailton José Alves, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco. Convido a irmã Judite Alves, coordenadora geral dos Círculos de Oração na Assembleia de Deus em Pernambuco, representada pela senhora Tatiane Gouveia. Convido o pastor Jefferson Aleluia, superintendente das campanhas evangelizadoras na Assembleia de Deus em Pernambuco. E convido a senhora Ruth Carlson, filha do missionário Joel Carlson. Esse missionário trouxe o Evangelho para o Brasil. E convido o evangelista Cid Clay Moura, representando a Rede Brasil de Comunicação.
muita alegria, convido o coral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Casa Amarela, para fazer a sua apresentação.
há sobre a mesa diversos telegramas, dentre eles da excelentíssima senhora Ana Maria Albuquerque, secretária de Saúde do Estado de Pernambuco. Com muita alegria, com muita satisfação, tenho a honra de convidar o pastor Isaac Silva para que venha à tribuna e faça suas colocações. Quero, neste instante, cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, o vereador Eduardo Gomes, nosso irmão em Cristo Jesus, também membro da Igreja Batista da Capunga, o pastor Jefferson Aleluia, superintendente das campanhas evangelizadoras, evangelista Almir Caetano, esta noite representando o pastor presidente aqui nesta sessão solene, a senhora Ruth Carlson, filha do missionário Joel Carlson. É uma honra e um prazer estar sentado ali ao seu lado. Desculpe, eu citei o nome do presidente errado. Desculpe, presidente. Eduardo Marques. Muito bem. Que é vice-presidente também aqui da casa. Não é? E saudar também a vereadora Aimee, nossa irmã Aimee Carvalho, membro da nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Estado de Pernambuco, vereadora também desta casa e autora do projeto de lei número 256/2013, sancionado pelo prefeito da cidade do Recife, Sua Excelência, o prefeito Geraldo Júlio, em 23 de 4 de 2014, sob o número 18.008/2014, que inclui no calendário oficial de eventos da cidade do Recife o Dia Municipal do Evangélico, a ser comemorado no dia 30 de novembro. Saudamos também a todos os membros deste egrégio colegiado, do colegiado desta casa, a todas as autoridades civis, militares e religiosas aqui presentes, e a toda a audiência desta solenidade, com a inefável e gloriosa paz do nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos uma boa noite. Queremos, neste momento, agradecer a Deus e agradecer ao nosso muito indigno pastor presidente, que nos incumbiu desta missão, de, juntamente com os demais obreiros que aqui estão, trazer aqui uma palavra a todos os presentes. E eu gostaria de começar lendo um texto na palavra de Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos, que é o livro que conta a história da igreja primitiva, o início de tudo. No capítulo 4, apenas o verso 20, onde a palavra de Deus diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Queridos, nós podemos afirmar com toda a convicção que este dia é um dia muito especial. Especial porque um marco importante está sendo encravado nos anais da nossa querida cidade, da cidade do Recife, que é o Dia Municipal do Evangélico.
Recife, que durante o período da ocupação holandesa, entre 1630 e 1654, fora governada por Maurício de Nassau, que exerceu em seu governo uma política de tolerância religiosa, inclusive autorizando a migração de judeus ao Recife e a construção de uma sinagoga judaica que foi inaugurada no ano de 1642 e é considerado o primeiro templo judaico da América. Portanto, a cidade do Recife, naqueles idos primevos, já sinalizava para uma abertura relacionada às questões religiosas, atitude que, neste tempo presente, se materializa com a inserção de um dia especial para a comemoração do evangélico. No dia de hoje, Recife celebra mais este acontecimento histórico, a inclusão do Dia Municipal do Evangélico no calendário oficial de eventos da nossa querida cidade. Feito este que certamente ficará registrado para a posteridade como um dia especial de júbilo, mormente para aqueles que conhecem a Jesus. Quando falamos sobre o dia do evangélico, na verdade estamos falando do dia daquela pessoa que foi transformada pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, e passou a experimentar a obtenção de uma nova vida. Ou seja, estamos falando do dia dos que nasceram de novo, dos que provaram o milagre do novo nascimento, preconizado por Jesus no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3. Esta é a marca indelével do verdadeiro cristão, o novo nascimento. E isso só é possível na vida daqueles que tiveram um encontro pessoal com o Senhor e permitiram que Ele operasse nele ou neles esse milagre. Então, quando a gente fala no dia do evangélico, nós estamos falando no dia da nova criatura, daquela pessoa que nasceu de novo, que teve uma experiência pessoal com o Senhor, que eu sei que é o caso da maioria, se não de todos que aqui estão. Conhecer a história de Jesus, o Emanuel, Deus conosco, só é possível, queridos, porque Ele revelou-se a nós, homens mortais e destituídos da glória de Deus. E essa revelação deu-se em tempo aprazado por Deus, na forma humana. Ele veio até nós e deu-se a conhecer. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso está registrado na carta paulina aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4. Mas por que tudo isso? Pode alguém indagar. E aí Paulo, sob inspiração divina, responde: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho, ou de filhos. Na mesma carta, no capítulo 4, o verso 5. No Evangelho, segundo escreveu São João, nós lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso está registrado no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 1, verso 14. E tudo isso, queridos, manifesta o insondável amor de Deus. Esse Jesus que se revelou em pessoa, deu-nos ordens específicas para que esta revelação fosse registrada e transmitida a todo o mundo. Jesus não veio para salvar apenas um grupo de pessoas. Na carta a Tito, Paulo escrevendo a Tito no capítulo 2 e verso 11, nós lemos: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. O próprio Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E assim, queridos, desde então, esta mensagem tem sido apregoada aos quatro cantos, e milhares de pessoas têm sido alcançadas pelo poder regenerador da palavra de Deus. E aqueles que se tornam discípulos de Cristo são também chamados evangélicos. Portanto, viva o Evangelho de Cristo. O termo Evangelho, conforme já ouvimos aqui esta noite, significa boas novas. Entretanto, testifico que mais importante do que conhecer a história de Jesus é conhecer o Jesus da história. E assim como aqueles primeiros discípulos não usaram parcimônia na divulgação deste Evangelho, do Evangelho que transforma, do Evangelho que dá ao homem a condição de nascer de novo, de ser gerado por Deus, nós, da Igreja Evangélica aqui em Recife, não podemos também deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aqui na cidade do Recife, na nossa querida cidade onde nasci e estou me criando, nós, os evangélicos, somos aos milhares. Apenas os membros e congregados da Igreja Assembleia de Deus, estima-se que aqui na capital somos cerca de 500 mil. Se incluirmos nesta conta os membros e congregados das principais denominações evangélicas, por que não dizer de todas as denominações evangélicas desta cidade, certamente, facilmente, este número seria triplicado. Em todo o recanto da nossa cidade, pode-se encontrar pessoas que professam a fé em Jesus. No comércio, na universidade, nas escolas, em qualquer parte que passamos, na Câmara de Vereadores, em qualquer parte que passamos, nós encontramos aqueles que um dia tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Portanto, como já disse, este dia é bem-vindo. Não significa dizer, queridos, que a inserção deste dia no calendário oficial de eventos da cidade do Recife fará de Recife uma cidade evangélica. Somente se todos os munícipes tivessem um encontro pessoal com Cristo, isto tornar-se-ia realidade. Mas a cidade de Recife terá reservado um dia em sua agenda para comemorar o dia do evangélico. Momento em que os evangélicos, e nomeadamente as igrejas evangélicas, serão lembradas pela importante
contribuição social e espiritual que tem oferecido aos munícipes desta cidade. Quantas vidas, quantas famílias inteiras não têm sido restauradas por Jesus através do trabalho incansável das igrejas evangélicas. Trabalho missionário que nós sabemos que as igrejas evangélicas desenvolvem. Muitas delas mantêm um programa regular de evangelização e de ação solidária a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e também espiritual. São pessoas que muitas vezes o poder público, por maior que seja o empenho das autoridades, não consegue atendê-las de forma satisfatória em suas demandas. No entanto, os evangélicos, a igreja evangélica ou as igrejas evangélicas estão lá presentes, nos bolsões de pobreza, prestando uma assistência silente, porém relevante para essas pessoas, ajudando-as a vencer dificuldades que muitas vezes para elas são intransponíveis. Mas o poder do Evangelho de Cristo faz com que essas pessoas possam ultrapassar as barreiras, enfrentar as vicissitudes de cabeça erguida e proclamarem que Jesus Cristo é a única esperança. Portanto, aqui fica consignada a palavra de gratidão, a nossa palavra de gratidão ao nosso pastor, ao excelentíssimo senhor presidente, vereador Eduardo Marques, nosso irmão em Cristo, por esta oportunidade, e a nossa oração é para que o nome de Jesus continue sendo glorificado neste lugar e nesta cidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nesse momento, tenho a alegria em convidar o cantor Joás Graciano para que faça uma apresentação. Cumprimento ao senhor presidente e aos demais com a paz do Senhor. Aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol.
pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentações. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo a real mansão, muito além do sol, muito além do sol. Está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Vinde, ó cansados deste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação, e também morada feita não por homens, que oferece a vós na eterna Sião. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Com muita alegria, muita satisfação, quebro o protocolo. E a pedido da irmã Aimee, peço que a orquestra, mais uma vez, nos eleve espiritualmente ao nosso Deus e Salvador Jesus com mais uma apresentação.
Senhoras e senhores, o presidente desta casa, da Câmara Municipal do Recife, o vereador Vicente André Gomes, gostaria muito de presidir essa sessão tão bonita e tão importante para a cidade do Recife. Mas, em face de outros compromissos anteriormente marcados, ele precisou representar esta casa em um outro evento, mas me pediu para expressar todo o seu reconhecimento e carinho pelos relevantes serviços prestados pela comunidade evangélica da cidade do Recife. Parabéns, parabéns. Vereadora, falar da vereadora Aimee é fácil ao mesmo tempo difícil. Eu poderia, nesse momento, lembrar mais uma vez, como já disse aqui certo dia, no outro evento que foi ela que fez, e que todos os eventos dela, ela sempre coloca o seu Deus, o seu Salvador Jesus em primeiro lugar. Eu podia lembrar do livro de Provérbios, quando fala da mulher virtuosa, mas me fez hoje lembrar o Salmo 1, que fala do homem, mas que também fala da mulher. Assim como é o homem, também é a mulher. A Bíblia diz, irmã Aimee, e quero ler aqui para a senhora, que feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ela é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, e tudo o que empreende prospera. Parabéns, irmã Aimee. O comportamento de Vossa Excelência nesta casa honra não somente a sua família, não somente a todos os seus irmãos e amigos, mas principalmente a todos os eleitores que lhe confiaram os votos nas últimas eleições de vereador. Parabéns, vereadora. Parabéns. A senhora é digna de todos os nossos aplausos. Parabéns. Evangélico é aquele que não se envergonha do Evangelho. Por isso, hoje, ele sofre uma grande perseguição. Acho que em todos os tempos ele sofreu uma grande perseguição. Mas e daí? E daí que venham as perseguições? Porque o Novo Testamento está cheio de versículos que nos dizem que todos aqueles que querem seguir a Jesus e o Evangelho piedosamente, eles serão perseguidos. Então que venham as perseguições, porque o nosso Deus, Ele também diz naquele capítulo tão lindo e que todas as pessoas do mundo sempre falam e talvez não entendam bem. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5 das boas-aventuranças, o Senhor nos diz que o evangélico deve exultar e se alegrar, pois é grande o seu galardão no céu, porque perseguido também foram todos os profetas que vieram antes deles. E o Senhor também nos ensina que devemos amar os que nos perseguem. Nos ensina que devemos orar por aqueles que nos perseguem, para que eles sejam alcançados pela graça maravilhosa e salvadora do nosso Deus e Salvador Jesus, que um dia morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e nos dando a certeza da nossa salvação e da nossa vida eterna. Para que eles, assim, aqueles que nos perseguem, assim como foi o apóstolo Paulo, que era um perseguidor, eles também se tornem evangélicos, eles também se tornem amantes, amorosos, apaixonados por esse livro maravilhoso, que é o único livro que é a palavra de Deus, não existe outro, que é a Bíblia. Por isso, eu quero, em nome de todos os vereadores da cidade do Recife, de todos os funcionários da Casa José Mariano, da Câmara Municipal do Recife, quero parabenizar a todos os evangélicos da nossa cidade pelos relevantes serviços prestados ao povo pernambucano, ao povo recifense, ao povo brasileiro. Parabéns a todos os evangélicos e, mais uma vez, parabéns à irmã Aimee por essa atitude, por essa sessão tão importante e tão necessária nesta casa, e tenho certeza em todos os lugares que a senhora vai. Parabéns, irmã, mais uma vez, e parabéns a todos os evangélicos. Quero também agradecer, antes de terminar essa sessão, que vai deixar saudade, mas tenho certeza que para o ano tem mais. Quero agradecer a equipe do TV Câmara, que transmitiu ao vivo pelo site da Câmara Municipal do Recife esse momento tão belo. E também avisar a todos que amanhã, pela TV Universitária Canal 11, esse momento tão bonito e especial será transmitido na televisão. Quero agradecer a todos os que fazem o cerimonial da Câmara Municipal do Recife, que sem vocês, mais uma vez, não poderíamos fazer
uma sessão tão organizada e tão bonita como esta. Muito obrigado ao cerimonial da casa. Quero agradecer a todos os demais funcionários da Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado de uma forma que participaram, indireta ou diretamente, para o sucesso desse evento. Muito obrigado a todos vocês. E antes de terminar, quero lembrar um dos versículos, os meus prediletos, um dos mais lindos da Palavra de Deus, e que tenho certeza está escrito no coração de cada irmão, e que peço ao Senhor que escreva no coração de todos os recipientes. Diz a Bíblia: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz maravilhosa que tem todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Deus, único e suficiente Salvador. Está encerrada a sessão e convido e convoco os senhores vereadores para segunda-feira, nesse mesmo plenário em horário regimental. Está encerrada a sessão.